Bom, esse é aquele vídeo que eu gravo uma vez por ano aqui no canal. E se eu ainda não fiz uma playlist nesse momento, assim que eu terminar de editar esse vídeo, eu vou fazer essa playlist que eu acho que é um vídeo muito importante, sabe? Todo ano eu venho aqui, não exatamente no dia em que completa um ano da morte do meu marido, mas assim que eu me sinto bem o suficiente, que eu tenho coisas que vão agregar o vídeo, eu sento aqui, conto pra vocês e converso com vocês. E para deixar esse vídeo um pouco mais dinâmico e para que eu consiga falar tudo o que eu quero falar pra vocês, eu resolvi dividir esse vídeo em tópicos. Então hoje, exatamente hoje, no dia 11 de junho de 2022, faz 4 anos e 4 meses que o meu marido faleceu. Diferente assim dos primeiros anos de luto, esse ano é o que eu me sinto assim mais tranquila, sabe? Eu não sinto aquela... Eu não sei se por conta dos remédios que eu tomo, os antidepressivos e etc. Mas eu não me sinto mais frágil, sabe? Tão frágil quanto eu me senti no começo. Na verdade, eu me sinto muito mais forte, acho que muito mais preparada pra lidar com tudo isso, ou com o que quer que possa ainda vir assim pela frente, sabe? Eu acho que eu já cheguei numa fase em que eu aceitei tudo o que aconteceu, que essa é a realidade, que não tem como mudar, que a morte é o único acontecimento que você não tem como voltar atrás, não tem como recomeçar, nem absolutamente nada disso. Eu costumo dizer assim, que a morte é a finitude de absolutamente tudo, né? Quando uma pessoa morre, seja um pai, uma mãe, um irmão, um filho, no meu caso, meu marido, não é só aquela pessoa que eu perdi também uma vida inteira, planos, projetos que não se concretizaram pela ausência dele, enfim, principalmente eu acho que a saudade, né? Ele se foi e ficou muita saudade por muito tempo nos primeiros anos. Mesmo eu sabendo que ele tinha morrido, ele era 100% presente na minha vida, porque eu pensava nele em absolutamente tudo, e qualquer passo que eu fosse dar na minha vida era pensando nele, em como ele agiria, em o que ele pensaria de determinada situação ou decisão. Então, assim, ele faleceu, ele morreu, mas ele ainda estava muito vivo dentro de mim. Eu pensava nele constantemente, diariamente. Isso é algo que já não acontece mais hoje em dia. Não que eu não pense nele, pelo contrário, eu penso muito nele ainda, mas não tanto quanto antes. Eu lembro dele, eu vejo uma foto, eu vejo um vídeo, ou chega uma data. Enfim, eu lembro dele, eu vejo muito ele no meu filho mais velho, que inclusive amanhã é aniversário dele, amanhã meu filho faz 8 anos. No dia dos namorados ele nasceu. Então, assim, meu filho lembra muito ele. Eu vou botar uma fotinha deles aqui pra vocês. Meu filho é a cara do pai dele. Então, assim, não tem como eu não pensar nele, eu não lembrar dele, porque o meu filho é a cara dele, gente. E não é só fisicamente que ele parece, ele tem muitos traços do pai dele, muitos comportamentos, sabe? Acho que se ele tivesse vivo e convivesse com os meninos, meu filho não seria tão parecido com ele quanto ele é hoje. Ele lembra muita coisa, assim, o jeito de pensar, o jeito de agir. Ele é um amor de criança. E ele tem muita coisa do pai dele, muita coisa mesmo. Então é como se ele estivesse aqui, mas numa versão em miniatura. E por falar em crianças, aconteceram coisas, teve uma mudança bem drástica esse ano, né? Esse 4º ano aí que a gente tá vivendo. Que o casinho, principalmente, assim, eu falo com as crianças sobre ele, eu conto histórias. Por exemplo, esses dias agora a gente tem assistido Piratas do Caribe, que era um filme que o pai dele gostava muito, e o casinho agora tá assim fissurado em piratas e quis assistir todos os filmes. Eu sentei pra assistir com ele e falava, essa cena aqui teu pai gostava, porque de fato eu não sei quantas vezes o Jailton assistiu esses filmes, né? Essa série de filmes do Piratas do Caribe. Ele realmente gostava muito, e o casinho, assim, tem tudo que eu falo assim, nossa, filho, seu pai gostava muito de tal coisa. Ele quer saber o que é, ele quer ver, e ele acaba sempre gostando muito também, sabe? Mas aconteceu uma coisa que me deixou um pouquinho assim preocupada. É que antes, nas nossas orações, a gente ora todas as noites antes de dormir.
Eu criei esse hábito com as crianças e antigamente eu sempre, no final da oração, pedia pelo Papai Gélito. E aí um certo dia, antes da gente dormir, assim que fez a oração, ele falou assim, chorando, que ele não queria mais que eu falasse Papai Gélito, porque ele ficava triste com isso. Então, assim, essa foi a primeira vez que ele deu um sinal, assim, de se afetar, sabe? De tristeza em relação à partida dele. Ele prefere que eu diga Geliton em vez de Papai Geliton. Eu acho que não é a palavra Geliton que entristece ele, mas sim papai, sabe? Eu acho que o fato de não ter um pai tem afetado bastante ele. Infelizmente é algo que me dói muito, mas eu não tem nada que eu possa fazer, gente. Mesmo que eu encontrasse outra pessoa, que eu quisesse ter outra pessoa, porque tem essa questão, as pessoas não são substituíveis, principalmente um pai. Ninguém nunca vai ser um pai pro meu filho como o pai dele foi, né? Então, não tê-lo aqui hoje, ele não vê as crianças crescerem como os meninos estão hoje. O Lucas, gente, o Lucas é muito esperto, vocês não têm noção. Ele é muito inteligente, ele é pra frente, ele é engraçado, sabe? Ele é divertido. E pensar assim, que ele não tá vendo isso, não tá vendo, eu acho, né? Não tá vendo os meninos crescerem e não tá aqui se divertindo com eles, sabe? Acompanhando essa fase é uma coisa assim difícil de ver. Sempre que acontece uma coisa nova, ou que os meninos conquistam alguma coisa, ou eu conquisto alguma coisa pros meninos, por exemplo, eu penso muito nele. Então, em relação às crianças, é isso. Eles falam do pai, é óbvio, falam com muito carinho. Eu tento sempre trazer muitas lembranças boas pra eles. Mostro vídeo, mostro foto, mas assim, eu não forço isso, sabe? É algo que eu deixo que eles perguntem, ou se caso acontece alguma coisa assim que lembre ele, aí eu falo. Mas se não, eu não forço, eu deixo que eles perguntem, que eles peçam pra ver, que eles queiram saber. Muitas vezes eles perguntam, mãe, conta uma história do papai. Então eu vou lá e conto alguma coisa, sabe? Ou, enfim, é isso. As crianças, tirando essa parte que eu falei pra vocês do casinho chorar quando a gente fala a palavra papai, as crianças têm lidado muito bem. Eu sinto que eles têm lidado bem, assim, com isso. E apesar disso, eu pretendo agora, nesse momento, começar a procurar um acompanhamento terapêutico, sabe? Psicólogo, terapia, enfim. Para os meninos, eu acho que eles estão chegando numa fase, principalmente o casinho, em que a ausência do pai vai fazer muita diferença, sabe? Então eu tenho analisado bastante isso, já tô atrás, tô pesquisando para buscar um terapeuta para isso. Bom, eu sempre fui sincera aqui com vocês, sempre contei sobre o fato de eu fazer uso de medicações, de ansiolíticos, né? Eu acho que é assim que se fala. Eu tomo antidepressivo, eu tomo remédio para controle de ansiedade, eu tomo remédio para dormir e N outras coisas, né? Eu não durmo, eu não tenho uma boa noite de sono se eu não estiver medicada. Infelizmente é assim, e isso é desde que meu marido faleceu. Eu não sei que chave é essa que virou na minha cabeça, que eu não consigo dormir se eu não estiver medicada. Talvez eu tenha me viciado lá no começo, há 4 anos atrás, quando eu comecei a tomar, que eu de fato não conseguia dormir porque não conseguia dormir, em razão de tudo que aconteceu. E hoje, talvez eu tenha esse vício de só dormir com remédio e precise, não sei, procurar outras formas, né? E a depressão é assim, eu já tentei ficar sem o remédio, já tentei, já desmamei uma vez e acabei regredindo, né? Eu acho que tudo que eu vivi, eu não sei se algum dia isso vai ter uma cura, se algum dia eu vou poder parar de tomar os remédios e me sentir em paz comigo mesma, sem a necessidade de ter uma medicação por trás, mas hoje eu não consigo ficar sem a medicação. Eu tenho bastante crise de ansiedade, eu engordei bastante, principalmente por isso. Eu sei qual é o problema que causa essa crise de ansiedade. Hoje eu tenho plena certeza absoluta de qual é esse problema. E hoje eu tenho pensado aí, buscado formas de eliminar esse problema na minha vida, né? Não é uma coisa que é fácil de fazer, mas eu sei exatamente o que é que me causa essa crise de ansiedade. E tem sido um pouco difícil lutar contra isso,
porque mesmo com as medicações, às vezes, principalmente quando chega no meu período fértil, ou quando eu tô aí perto, né, de chegar o fim do meu ciclo, ou o início do ciclo, eu fico bem mais sensível, eu acabo ficando um pouco mais triste, assim, mais deprimida, as coisas acabam me afetando um pouco mais. Infelizmente, quanto a isso, essa parte é uma parte que eu queria muito poder chegar aqui hoje, depois de 4 anos, dizer pra vocês que eu consegui, é algo que eu consegui dar a volta por cima e seguir adiante sem isso, mas não, infelizmente não. 4 anos eu ainda faço uso de medicamentos, de antidepressivos, enfim, etc. Bom, esse é um assunto um pouco delicado, porque raramente coisas sobre... Isso acontecia mais no começo, assim. Assim que ele faleceu, muita gente veio pra me contar coisas ruins sobre ele. Assim como muita gente me contava coisa boa, tinha pessoas que contavam coisas ruins, coisas que ele tinha feito, erros que ele tinha cometido comigo, principalmente. E no começo me afetava muito, né? Hoje não, hoje depende muito da pessoa que tá falando alguma coisa a respeito dele pra mim, né? Não é toda pessoa que fala qualquer coisa e que vai me afetar, depende muito da pessoa. Mas assim, eu não sei que noção é essa, ou falta de noção é essa que as pessoas têm de, né, vir falar dele ou contar coisas que teoricamente ele teria feito, ou talvez realmente tenha feito. Só que imagina uma situação, você conta uma coisa numa pessoa e eu não posso tomar satisfação com aquela pessoa, ou eu não posso conversar com aquela pessoa a respeito daquilo, aquela pessoa não tem o direito, aliás, não é nem ter o direito, ele não tem como se defender, porque ele não tá mais aqui. Então, assim, eu tenho evitado muito, toda vez que alguém fala que tem alguma coisa pra falar em relação a ele, eu falo assim, você realmente quer conversar sobre esse assunto? É necessário, né? Principalmente depois que eu escrevi o livro, eu já vou falar do livro pra vocês, eu recebi algumas mensagens assim, olha que só por Deus. Mas eu tenho tentado levar isso da melhor maneira possível, mas é algo que me entristece, assim, dependendo... Só tem uma pessoa que quando fala dele hoje me chateia bastante, não é mulher, quero deixar isso bem claro, é uma pessoa aí, um homem que quando fala dele me entristece, assim, me chateia. Eu sei que ninguém é 100% bom e ninguém é 100% ruim, as pessoas têm uma mania errada, sabe, errônea de santificar as pessoas que já morreram. E não, gente, meu marido não era nenhum santo, muito pelo contrário, ele era um ótimo pai, ele era um cara muito trabalhador, muito inteligente. A gente tinha os nossos problemas, como todo e qualquer casal, e ele não virou um santo porque ele morreu, longe disso. Mas eu acho que esse já não é mais um momento de contar coisas, sabe? Eu acho que coisas deveriam ser ditas enquanto ele estava vivo. Agora que ele morreu, não adianta mais estar desenterrando aquilo. Isso me prejudica muito, assim, a mim, aos meus filhos, porque uma coisa é quando você tem lembranças boas dessa pessoa, mas quando as lembranças são ruins, nasce aquele sentimento, sabe, de raiva, assim, você fica meio sem saber o que fazer, você não... É complicado, é bem complicado. Então, assim, o que me entristece hoje em relação a tudo que aconteceu é isso, é quando alguém vem me contar alguma coisa ruim dele, ou alguma coisa errada que ele tenha feito. Fora isso, como eu disse pra vocês, eu acho que eu já cheguei num processo em que eu aceitei e entendi não é bem a palavra, mas eu aceitei tudo que aconteceu e eu tô seguindo em frente com os meus filhos, eu acho que isso que é o importante. Como eu acabei de falar pra vocês, justamente o fato de eu ter aceitado a ausência dele, que ele não tá mais aqui, eu tenho buscado criar momentos meus e dos meninos, criar memória, sabe? Uma coisa que eu aprendi com tudo isso que aconteceu é que não importa o que você constrói aqui de material, quando você se for, o que vai ficar aqui é só a sua essência, sabe? A matéria, sei lá, as pessoas vão vender, as pessoas vão se desfazer, mas a essência não, sabe? As boas lembranças e tudo é o que fica, assim. Você pensar na pessoa com carinho. Então, assim, eu tenho batalhado muito e lutado muito para criar com os meus filhos de uma forma que eles tenham boas lembranças, sabe? Para que quando eu partir desse mundo, eles lembrem de mim, tenham lembranças boas de mim. Não que eles tenham lembranças ruins do pai, não é isso. Mas, sabe,
criar boas lembranças, criar boas memórias. Então eu tenho ido ao parque com eles, eu brinco com eles, infelizmente não tanto quanto eu gostaria, eu queria ter muito mais tempo disponível para eles do que eu tenho hoje. Mas eu sei que eu vou conseguir, eu tenho certeza que daqui uns anos eles vão olhar para trás e vão ver que eu dei o meu máximo, eu fiz o possível e o impossível por eles. E que todo momento que a gente ficou junto, nós três, eu dei o meu melhor e a gente se divertiu e curtiu e viveu. E essa é a minha meta, assim, é criar boas lembranças com os meus filhos. As datas comemorativas eram muito difíceis, foram muito difíceis no primeiro ano. De fato, o primeiro ano foi terrível. Dia dos pais, dia das mães, aniversário de casamento. Hoje eu já nem lembro mais do aniversário de casamento, quando chega a data. Pra ser bem sincera com vocês, eu já até me esqueci qual era a data que a gente comemorava o nosso casamento. Eu acho que era 6 de novembro, não tenho certeza. Mas eu realmente é uma coisa que eu meio que apaguei na minha cabeça. Eu não sei se isso foi uma forma talvez positiva da minha cabeça me proteger de mim mesma, né? Porque era algo que me deixava triste quando chegava nessa data. Mas eu realmente não penso mais assim com tristeza, eu não sofro mais nas datas comemorativas. O aniversário dele de morte ainda é a data que me deixa bem triste, assim, quando vai chegando perto. Eu acho que principalmente por ser muito perto do meu aniversário. Meu aniversário é dia 9 de fevereiro, o aniversário de morte dele é dia 11 de fevereiro, então ele morreu 2 dias depois do meu aniversário. E toda vez, todos os anos, nesses 4 anos, sempre que foi chegando perto dessa data, eu ficava assim bem deprimida, bem triste, bem desorientada, talvez essa seja a palavra, sabe? Eu fico desorientada, assim, as lembranças dele vêm muito forte e eu criei uma coisa de todo aniversário de morte dele, eu vou lá no cemitério e eu conto como se ele estivesse lá de frente para mim, me ouvindo, me vendo, enfim, as coisas que aconteceram naquele ano, né, que passou. Mas as datas comemorativas não são mais tão difíceis quanto eram antes. Hoje em dia, quando chega o aniversário dele, todo ano eu compro um bolinho, eu faço um bolinho com os meninos e a gente faz uma oração pelo pai dele, eu falo algumas coisas sobre ele, a gente pede pro Papai do Céu cuidar dele, para que ele fique bem onde ele estiver. E a gente tem transformado essas datas que provavelmente trariam tristeza, né, em coisas boas, tirado o bom daquilo que é ruim, sabe? Meio que espremido para tirar coisas boas, mas cada ano tem sido cada vez mais fácil. Relacionamentos, eu acho que essa é o tópico que as pessoas mais querem saber, né? E aí, Fernanda, como tá o seu relacionamento? Gente, assim, tirando o primeiro relacionamento que eu tive, assim, depois que eu fiquei viúva, né, eu até conto sobre esse relacionamento aqui no meu livro. Deixa eu ligar o meu Kindle aqui pra mostrar pra vocês. Pra quem não sabe ainda, o último vídeo que eu postei aqui no canal, eu falo do meu livro Sobreviver ou Nunca Mais, que eu terminei de escrever há pouco tempo. E nesse livro eu falo sobre o primeiro relacionamento que eu tive depois que eu fiquei viúva, que foi bem complicado, não é mesmo? Mas hoje em dia, gente, eu criei algumas táticas, sabe? Algumas técnicas pra me privar e pra privar os meus filhos de algumas coisas. Por exemplo, eu não apresento ninguém pros meus filhos, a não ser que eu tenha, assim... Eu acho que o mais importante pra mim hoje no relacionamento é se essa pessoa vai ser uma coisa positiva para os meus filhos. É até errado pensar assim, é uma coisa, porque as pessoas não são coisas. Mas os meus filhos vêm em primeiro lugar na minha vida, então eu não apresento ninguém para os meus filhos. Para chegar a esse ponto de eu apresentar alguém para os meus filhos, mesmo que seja só como amigo da mamãe, essa pessoa vai ter que ter assim um potencial muito top, sabe? Isso não é algo, não é como é que eu vou falar? Um quesito que eu vá diminuir. Não, a pessoa realmente tem que ser excepcional. Tem que ter uma qualidade excepcional para ter o direito, né? Ter essa honra de conviver e conhecer os meus filhos. Isso é algo que eu não mudo. Eu nem falo assim, algumas coisas meus pensamentos mudaram em relação a essa pessoa tem que ser rica, tem que ser pobre, tem que ter dinheiro, se não tem, enfim.
quanto ao caráter da pessoa, né? Caráter, qualidades e afins, mas essa qualidade que eu tenho, assim, eu não vou dizer pra vocês exatamente o que é, que eu procuro nessa pessoa, né? Eu busco, olho nessa pessoa pra não ficar muito fácil, né? E não correr o risco de ser enganada. Mas tem um quesito, um tópico que eu olho pra essa pessoa e se eu achar que essa pessoa não tem essa honra de conhecer os meus filhos, eu simplesmente não apresento. E eu decidi isso depois desse relacionamento que eu contei pra vocês aqui neste livro, Sobreviver ou Nunca Mais. Tá? Ele tá disponível, gente, na Hotmart. Você pode comprar diretamente comigo. Eu já vou falar disso pra vocês, tá? Então, assim, eu me relaciono, sim. Eu já tive 2 namorados, 3 namorados contando com esse do livro, depois que eu fiquei viúva. Mas hoje eu não exponho mais, são poucas as pessoas que sabem quando eu tô namorando. Nem na minha família eu chego a contar, assim, né? São poucas pessoas mesmo. Eu converso mais ou menos com o pessoal do grupo de apoio a viúvas em luto, viúvas e viúvos em luto, que é um grupo que eu criei. E com algumas amigas próximas, a minha mãe, eu converso com ela um pouco, quando aparece alguém legal assim eu conto. Mas os meus filhos, assim, mesmo só conheceram uma pessoa e eu nunca mais apresentei ninguém. Mas eu tô tranquila quanto a isso, eu vou ser bem sincera com vocês, eu não sinto falta de ter ninguém na minha casa. De fato eu não sinto, no começo eu sentia muito, mas eu acho que era mais por sentir a ausência do meu marido do que por querer mesmo alguém na minha casa. Hoje eu tô tão acostumada a ser eu e os meus filhos, a ter o nosso cantinho, a nossa casa é aconchegante, é do jeito que a gente gosta. Então hoje eu ainda não sinto assim que seria legal ter outra pessoa aqui dentro, sabe? Por enquanto tá bom assim do jeito que tá. Namoro, não tem problema nenhum. Se eu conheço alguém bacana, alguém legal e dá um match, digamos assim, eu namoro, mas é aquilo que eu falei pra vocês. Eu não apresento pros meus filhos, não apresento pra minha família, são poucas as pessoas que sabem, mas eu tô bem tranquila em relação a isso. Não tenho problema em namorar ninguém por ser viúva, né? Na verdade, são poucas as pessoas que têm um problema com isso, com o fato de eu ser viúva, né? Mas são pessoas insignificantes. E é isso, não, a lembrança do meu marido não me atrapalha em nada em relação a isso. Eu sei que isso é uma das perguntas que as pessoas mais se fazem, né? Principalmente as que estão, assim, logo no começo da viuvez, no primeiro ano. Eu sei que é bem difícil, mas eu quero dizer pra vocês que isso muda com o tempo. Mas isso depende também de pessoa pra pessoa, né? Com o tempo isso vai passar e a cabeça vai, na sua própria cabeça, na sua própria mente, isso vai mudar e vai chegar um ponto que você vai se sentir ok pra ter um novo relacionamento. E óbvio, vai depender da pessoa pra gente definir qual o nível desse relacionamento. Mas fora isso, eu tô bem tranquila com isso. Agora sim eu vou fazer o jabá do meu livro, gente. Eu escrevi um livro e no último vídeo eu contei aqui no canal pra vocês. Eu fiz um vídeo só pra falar do meu livro, Sobreviver ou Nunca Mais. É um livro assim que eu coloquei todo o meu coração. Eu consigo ler ele no meu Kindle, tá? E ele tá disponível na Hotmart. Na Hotmart você compra ele por R$25. Você tem ele disponível aí por muito tempo, pra sempre, né? Eu vou deixar o link da Hotmart disponível pra vocês aqui embaixo no box de informações. Então vocês vão ver uma setinha pra baixo aqui do lado. Você clica lá que você vai achar o link da Hotmart. E se você quiser comprar diretamente comigo, pra poder passar para um Kindle, ou porque você quer ler em qualquer outro lugar, direto no celular, enfim, você pode entrar em contato comigo no Instagram, tá? Eu também vou deixar o link do meu Instagram aqui embaixo no box de informações. E você comprando diretamente comigo, você paga só R$20 no livro, tá? Na Hotmart o preço é 25 porque tem as taxas, lererê. E no final eu acabo recebendo R$20 de qualquer forma. Diferente de comprar diretamente comigo, que tem que ser o pagamento, tem que ser no Pix ou transferência. Pela Hotmart você consegue comprar via boleto, cartão de crédito, débito, Pix também, enfim, tudo que tem disponível lá na plataforma, tá bom? O livro ele tá muito interessante, as pessoas que leram, que já leram o meu livro falaram que gostaram muito. Ele não é um livro muito longo, gente, e ele tá bem gostoso de ler, assim, tá bem tranquilo.
O meu livro ele tem 10 capítulos. Eu vou ler pra vocês aqui os capítulos que tem no meu livro, tá? Bom, o primeiro capítulo é Óbito e Aliança, Carro, Avião e Ônibus, Estado Civil, Viúva, Hora de Partir, Só, O Primeiro Beijo, Viúvas Também Namoram, E Se, Suicídio. E eu termino esse livro falando sobre Deus, o papel que Deus teve na minha vida e nesse processo. Esse livro, ele tá... Não é porque foi eu que escrevi não, gente, mas ele tá muito interessante, ele tá muito bom de ler. E óbvio que eu vou recomendar pra vocês. Então, quem adquiriu o meu livro, comenta aqui embaixo pra mim, que eu quero saber. Quem já leu também, comenta aqui embaixo pra mim, eu quero saber o que vocês acharam. Respira, Fernanda. Eu quero saber o que vocês acharam do livro, se gostaram. E se estão recomendando para outras pessoas também. Se você conhece alguém que tá vivendo luto, que ficou viúvo ou viúva e que precisa ler esse livro, por favor, me indica aí, que eu sei que a pessoa vai fazer muita diferença. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui embaixo também, se torne membro, deixa um valeu, aquele super valeu aqui embaixo, que você pode enviar um valor pra gente aqui no canal, se você quer dar uma ajudinha aí, se você quer dar um empurrão pra gente continuar fazendo os vídeos. Que nem eu falei no vídeo passado, eu tô um pouco enferrujada de sentar aqui e conversar diretamente com vocês. Geralmente eu tenho feito mais vlogs, sabe? Mas eu vou aí tentar, eu tenho bastante coisa pra falar, eu tenho uns assuntos novos e eu quero voltar a ter esse cara a cara que eu sempre tive com vocês antigamente, sabe? De sentar aqui e falar e contar coisas. Eu quero contar sobre os livros que eu li, porque eu fiz a maior propaganda pra vocês quando eu comprei o Kindle. Eu já li, gente, 3 livros e eu tô assim, olha, encantada. O último livro que eu li é Uma Sombria Vanessa. E eu preciso falar desse livro com vocês. Então, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, que esse vídeo vai vir aí, tá bom? Deixa um super like, deixa um like, comenta aqui embaixo. Se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aqui embaixo pra mim, Sobreviver ou Nunca Mais, pra eu saber que você viu esse vídeo até o final. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.